Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Bom, estou aqui para compartilhar, a explicação do PDF que eu passei no dia 15 do 5, sobre propriedades da inclusão. A gente falou sobre um conjunto estar contido no outro, e esqueceu de falar sobre as propriedades da inclusão, desse mesmo tópico, beleza? Bom, sendo A, B e C três conjuntos, arbitrários, beleza? Três conjuntos distintos ali, valem as seguintes propriedades, tá certo? Ó, o conjunto vazio, ele vai estar contido no conjunto A. Só um adendo aqui, o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, tá certo? Ele pertence a todos os conjuntos, belezinha? Isso é uma propriedade, ele está contido dentro de qualquer conjunto que você imaginar, tá bom? Segunda propriedade, o conjunto A, ele está contido no conjunto A, tá certo? Então ele é subconjunto dele mesmo, tá bom? O conjunto A está contido no conjunto A, certo? É uma propriedade. Terceira propriedade é a seguinte, tá 2 aqui, mas eu acabei confundindo. Ela fala o seguinte, o conjunto A vai estar contido no B e o B vai estar contido no A se, esse símbolo aqui na matemática significa o símbolo de se, se o conjunto A for igual ao B, se ambos forem iguais. Se esses dois conjuntos forem iguais, um vai estar contido dentro do outro, tá bom? Um vai estar contido dentro do outro, porque os elementos vão ser iguais, Então, um vai estar contido dentro do outro. E na quarta propriedade o conjunto A vai estar contido no B e o B vai estar contido no conjunto C se o conjunto A estiver contido no C. O que está acontecendo aqui é o seguinte, imagine três vasilhas, três Tupperware, Uma grande, uma média e uma pequena. A média está dentro da grande, E a pequena está dentro da média. Ou seja, uma está dentro do outro, O conjunto C é a maior vasilha. E o conjunto A é a menor. Se a menor está contida na maior e a menor está contida na média, Esquece essa média e maior aí, Se o conjunto A está contido no C e o A também está contido no B, isso significa que o B, ele está contido no C. O que está dizendo aqui, O conjunto A vai estar contido no B e o B vai estar contido no C se esse A estiver contido no conjunto C. É o que acontece, vasilha menor, vasilha maior e vasilha média. Uma está dentro da outra, Se essa menorzinha estiver dentro da maior, obviamente essa média vai estar dentro da maior também, tá bom? Por quê? Porque a menor está dentro da maior, E a menor aqui, está dentro da média, tá certo? É o que está dizendo aqui, A menor vasilha vai estar dentro da média, E a média vai estar dentro da maior se a menorzinha estiver dentro da maior, tá bom? É uma condição, Se a menor vasilha estiver dentro da maior, isso aqui pode ser válido, beleza? Mas se não, aí não pode. Mas é uma propriedade, tá? São propriedades, são algo que a gente pode se apegar, Sem medo de errar, beleza? Isso aqui sem medo de errar. Se essas condições valerem, Essas condições que eu acabei de citar aqui, não. Se, A foi igual a B, São só conjuntos arbitrários, Tá certo? Esses aqui são genericamente falando, Belezinha? Então, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, beleza? Bom, o outro tópico foi conjunto das partes, dado um conjunto A, chama-se conjunto das partes de A, ou seja, com esse símbolo, P de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. Em símbolos fica assim, P de A vai ser igual a elementos X, tal que X pertence a A, tá certo? Ou seja, o conjunto das partes, de A, O que seria o conjunto das partes? É aquele formado por todos os subconjuntos, O que é um subconjunto? Aquilo que está dentro do outro conjunto, não é isso? Então, o conjunto das partes do conjunto A, ou seja, o conjunto das partes de A é igual aos elementos X, tal que os elementos X têm que estar dentro de A. Entendeu? Então, isso seria o conjunto das partes. Olha o exemplo 1. Se A é igual, a esse elemento, tem esse elemento aqui dentro dele, os elementos das partes, ou seja, de P de A, são o vazio, Lembrando, o conjunto vazio vai estar contido em qualquer conjunto, Os elementos são o vazio e o próprio elemento A. Beleza? Isto é, P de A vai ser igual ao vazio
e ao elemento A. Dessa forma aqui, tá bom? Entre as chaves. Lembrando o seguinte, ó. O conjunto vazio não é representado entre chaves, né? Por que eu coloquei entre chaves aqui, ó? Porque, ó, é formado por todos os subconjuntos, não é elementos, não é isso? Tá certinho? Subconjunto, por isso que esse A tá entre chaves aqui, ó, porque ele está representando o subconjunto. Então, ó, segundo exemplo, se A é igual a A e B, ou seja, se o conjunto A possui os elementos A e B, os elementos de P de A, que serão subconjuntos, né, são o conjunto vazio, ó, o conjunto sozinho A, né, o conjunto sozinho B, né, e o conjunto, a junção deles A e B, tá certo? Isto é, o conjunto das partes vai ser igual ao elemento vazio, né, ao próprio subconjunto A, né, que pertence a esse conjunto aqui, né, ao próprio subconjunto B, vírgula, e a junção deles dois, né, conjunto A e B, o próprio conjunto A, beleza? Lembrando, né, essa definição aqui, ó, um conjunto, ele é subconjunto dele mesmo, tá certo? Por isso que ele está aqui, ó, dessa forma aqui, tá bem? Belezinha? E dessa maneira aqui, tá certo? Entenderam? O conjunto das partes vão ser representadas pelos subconjuntos daquele conjunto, tá certo? Ou seja, o que seria o conjunto das partes de A? Nada mais é do que o subconjunto de A. Vocês entenderam? O que seria o conjunto das partes de A? Ele vai ser formado pelo subconjunto do conjunto A, tá certo? Lembrando, o que é um subconjunto? Um subconjunto nada mais é aquilo que está contido dentro do próprio conjunto. Então, ó, o A ele é um subconjunto de A. Esse elemento A é um subconjunto de A. Esse elemento B ele é um subconjunto de A. O elemento vazio também é um subconjunto de A, porque ele está em todos os conjuntos, não é isso? E ó, o elemento AB também é subconjunto de A. Então, por isso que ele está aqui, ó, dessa forma escrito, né? Está entre chaves aqui, ó, porque a gente está representando através de conjunto, né? Lembrando, ó, o conjunto das partes é aquele formado por todos os subconjuntos, não está falando de elemento. Se fosse elemento, não estaria aqui, né, essas chaves, beleza? Mas é subconjuntos, então a gente representa o subconjunto dessa maneira, né, entre a chavezinha. Terceiro exemplo, se o conjunto A tem os elementos dentro dele, o A, B e o C, os elementos de P de A, o que seria P de A? Conjunto das partes de A. São o próprio vazio, né? O conjunto vazio vai estar contido em qualquer conjunto. Ele vai ser subconjunto de qualquer conjunto. Então, ele está aqui, ó, em primeiro, né? Ó, o próprio subconjunto A, tá vendo aqui, ó? Separadinho. Próprio subconjunto B, separadinho. O próprio subconjunto C, separadinho. O próprio subconjunto AB, dessa forma aqui, ó. O próprio subconjunto AC, dessa forma aqui, ó. O próprio subconjunto BC, dessa forma aqui, ó. O próprio subconjunto ABC, tá certo? Então, ó, conjunto das partes de A, desse exemplo 3 aqui, vai ser o quê? Que é o subconjunto vazio, não é isso? O subconjunto A, o subconjunto B, subconjunto C, o subconjunto AB, não é isso? Subconjunto C e o A, né? Subconjunto B e o C, o subconjunto A, B e C. Eu só inverti, né? Coloquei o A depois, tá bom? Lembrando que é a mesma coisa, não interessa se eu inverti ou não, beleza? Então, vocês entenderam o que seria o conjunto das partes de um conjunto? Tá vendo aqui, ó? Tem um conjunto A, gente. O que vai ser o conjunto das partes de A? Ou seja, o que vai ser o conjunto das partes desse conjunto aqui, meu Deus? Ele vai ser formado por todos os subconjuntos desse próprio conjuntinho A aqui. Tá certo? Em símbolos, ó. P de A, né? Significa conjunto das partes de A. Se fosse P de B, né? P de B seria o conjunto das partes de B, né? P de C, P de... Enfim, vocês entenderam? Então, o conjunto das partes de um conjunto vai ser o quê? Formado pelos elementos X, tal que X vai estar contido dentro de A. Opa! É o que está acontecendo aqui, ó. Gente, o elemento vazio não está contido aqui dentro? Olha o primeiro exemplo. Tá. Esse elemento A aqui não está contido aqui dentro? Tá.
ele só está representado em forma de subconjunto, com essas chavezinhas aqui, entendeu? Por quê? Ó? Porque dentro desse conjunto das partes vão estar os subconjuntos. Então, subconjunto é representado assim, ó. E por que esse aqui não? Porque ele é o conjunto vazio, ele é especial, ele é representado assim, ó. Esse subconjunto, né? Que tá dentro aqui do A, só tá oculto, não é isso? Ele não precisa aparecer, ele tá dentro, é uma definição, tá certo? Ele é representado dessa forma. Ele é um conjunto e também subconjunto de qualquer conjunto, tá certinho? Ó, no segundo exemplo, o que está dentro do A aqui? Ó? Os elementos A e B. Na hora que eu for escrever o conjunto das partes desse conjunto A, eu vou colocar o que dentro dele? O conjunto vazio, o subconjunto vazio, né? Que está aqui dentro. O subconjunto A, dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Separado. O subconjunto B, dessa forma aqui, né? Dessa forma aqui. E o subconjunto AB, dessa maneira aqui, ó. Dessa maneira aqui, tá certo? Tudo separadinho. Tá vendo? Todos esses camaradas aqui, ó, são subconjuntos desse cara aqui, tá certo? Esse camarada tá aqui dentro, só não tá aparecendo, né? Esse cara tá aqui dentro, tá aqui, ó, né? Eu só coloquei entre chaves aqui, ó, porque ele é representado como subconjunto, né, no conjunto das partes, tá bom? Não é difícil, gente, tá certo? Não é difícil, não. É super tranquilo, intuitivo. O que tá aqui dentro nada mais é aquilo que está contido aqui também no conjunto A, tá bom? Gente, se tiverem dúvidas, é só mandar mensagem, né? Tá certo? Volta ao vídeo, assiste devagar, tá bom? Para vocês entenderem. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, beleza?